Bem, pessoal, então vamos dar continuação aqui na nossa aula. Eu estou voltando nesse slide, pessoal, porque eu esqueci de comentar duas situações, certo? Eu comentei nesse slide que essas características são devidas também à atração dos ligamentos de Cooper. No entanto, tem mais duas outras características que podem auxiliar e ajudam nessas características. Nessa característica aqui de pele em casca de laranja, pessoal, também o que ajuda a ter, ter esse sinal é o edema da mama. Então, o edema da mama favorece esse aspecto de casca de laranja, certo? E também a inversão da papila, ela também está relacionada com a tração não só dos ligamentos de Cooper, mas também, principalmente, dos ductos lactíferos. Na verdade, essa inversão da papila é principalmente pelos ductos lactíferos, tá bom? Por quê? Porque nessa região de papila eu não tenho tantos ligamentos de Cooper, mas eu tenho uma maior quantidade de ductos lactíferos, de seios lactíferos. Vai ser basicamente esse conjunto, beleza? Então vamos lá agora para a vascularização, que é o que ficou. Aqui na vascularização, acredito que vocês mais ou menos se localizaram, porque vocês já estudaram o circulatório. Mas vamos lá. Bem, aqui nessas duas circunferências que vocês estão observando, eu vou representar a mama. Eu vou primeiro fazer esse esquema para vocês terem uma ideia geral, para eu não colocar somente a imagem. E eu só vou fazer isso em arterial, porque arterial é mais complicado. Então vamos lá. Coração, aqui tranquilo. Aí toda essa região aqui, tanto que nós chamamos de, tem um formato de bengala, né? Nós estamos chamando aqui da artéria aorta, aí tem essa porção, né? Artéria aorta, porção ascendente, arco da aorta, porção descendente. Sendo que a porção descendente, ela vai ser dividida em parte torácica e abdominal. Torácica, que está no tórax, acima do diafragma. Abdominal, abaixo do diafragma, região de abdômen. E aí vocês sabem, né, que no arco da aorta eu tenho a emergência de três ramos. Tronco braquiocefálico, estou apontando, eu não coloquei o nome dele, gente, para não ficar tão poluído o slide, porque eu vou colocar um monte de artéria agora, certo? Então, só tentem se localizar. Tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda, subclave esquerda. E aí o tronco braquiocefálico, ele vai se dividir em artéria carótida comum direita e aqui a subclávia direita. Então, arco da aorta, tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda, subclávia esquerda. Aí o tronco braquiocefálico se divide em subclávia esquerda e carótida comum esquerda. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro ramos que eu vou falar para vocês serão ramificações aqui da artéria subclávia. Na verdade, não é uma ramificação, é a continuação da subclávia. O que acontece? É que na subclávia, quando ela passa por baixo, na margem inferior da primeira costela, ela se transforma em axilar. Então, eu vou falar ramificações tanto da subclávia como da axilar. Por isso que eu estou colocando mais ou menos essas delimitações para vocês. Então, agora vamos falar de três ramificações da subclávia. Percebam que eu estou colocando essas ramificações para cima. Por quê? Porque é na margem mais superior do vaso. Embora tenha um que não é tão na margem superior, mas tenha mais ou menos em mente dessa forma. Então, percebam, né? Olha, eu vou tirar e coloquei três ramos em cada subclávia, certo? Então, vamos começar. O primeiro nome a primeira emergência é a artéria vertebral. É aquela que vai subir pela coluna cervical nos forames nos forames transversos das vértebras cervicais e vai até a região do cérebro para formar o polígono de Willis. Artéria vertebral. Não vou falar sobre ela hoje, não precisa. Vocês vão perceber que todas as artérias, os ramos que forem o sangue delas forem irrigar a mama vão estar em negrito. A próxima é o tronco tiro-cervical e o próximo é o tronco costo-cervical. Percebam que daí tem um negrito, certo? Ou seja, algum ramo do costo cervical vai irrigar a mama, certo? Embora seja bem pouquinho, vocês vão perceber. O tronco tiro cervical ele se divide nessas três ramificações: cervical transversa, supraescapular e tireoide inferior, por isso que é chamado de tiro cervical, certo? Deixa para lá, não se preocupa. O corte cervical ele vai se dividir em duas artérias: a cervical profunda e a intercostal suprema.
olha o nome dessa intercostal suprema, está em negrito. Por que está em negrito? Porque essa intercostal suprema, depois ela vai dividir em dois ramos, que é a intercostal, primeira intercostal posterior e segunda intercostal posterior. E quem é que ficou em negrito? A segunda intercostal posterior. Então, a segunda artéria intercostal posterior, ela irriga a mama. Então, vejam como foi. Quem está irrigando a mama diretamente? A intercostal posterior. Mas entendam que ela adveio da intercostal suprema, que adveio da costa cervical. Esses são os ramos superiores da subclávia. Agora, vamos para os ramos inferiores da subclávia. Os ramos inferiores da subclávia, ele vai emergir aqui, olha, entre o tiro cervical e o curso cervical, e o nome dessa artéria é a artéria torácica interna, a artéria muito importante, gente. Vocês precisam saber essa artéria. Eu não estou dizendo para ramificação de artérias mamárias, não. Mas o nome dessa artéria torácica interna, o nome antigo dela era artéria mamária interna, é por meio dela que é realizado o shunt de revascularização de miocárdio. Então, é uma artéria que vocês precisam ter atenção, que depois, com mais calma, vocês precisam estudar, certo? Então, artéria torácica interna. Percebam que ela está em negrito. Como ela está em negrito, alguma coisa vai sair daí. E os ramos vão ser dois ramos que, percebam, está indo de medial para lateral, ou seja, parte de medial. Então, esses ramos que já estão irrigando a mama, percebam, na região medial da mama, nós vamos chamar de mamários mediais. Além disso, os intercostais anteriores, todos os intercostais anteriores emergem da torácica interna. Ah, Bruno, eu não vi no esquema. É porque o nosso desenho está só em dois planos. Não tem como eu mostrar várias artérias. Eu só estou dizendo que essa região medial da mama é irrigada por ramificações da torácica interna. Quais são eles? Os intercostais anteriores e os mamários mediais. Principalmente os ramos mamários mediais são os mais importantes. Então, já pegamos algumas vascularizações aí da mama. Próximo. Da artéria axilar irão emergir três artérias que elas vão para um sentido mais inferior. Só que uma delas, vocês vão perceber que não vai tanto para inferior, certo? Vamos lá. Qual é o nome de cada uma, certo? Então percebam. Estou colocando as três artérias agora. Então vamos lá. Primeira artéria que emergiu é chamada de torácica superior. Olha, percebam que ela não está em negrito, deixa para lá. A segunda artéria vai ser a toracoacromial, opa, está em negrito, então quer dizer que um ramozinho dela vai estar associado com a irrigação da mama, novamente, embora seja muito pouco. E por último, nós temos a torácica lateral, que essa também está em negrito e é ela que vai emergir outras ramificações. Vamos lá, a torácica acromial, ela vai ter 4 ramos e percebam porque eu estou colocando para baixo, só que a maioria das ramificações dela vai para cima. Percebam, olha, acromial é porque vai para o acrômio da escápula, clavicular vai para a clavícula, deltoide é porque é o músculo deltoide. Então a toracoacromial ela vai ter uma ramificação chamada de peitoral e ela vai irrigar a mama, certo? Então é somente uma das ramificações da toracoacromial. Da torácica lateral, gente, a torácica lateral ela vai emergir alguns ramos. Percebam que agora eu estou irrigando a mama de lateral para medial, então é diferente. E essas ramificações são chamadas de ramos mamários laterais. Percebam que eu coloquei 2 asteriscos aqui e 2 asteriscos aqui. Por que isso? É porque esses 2 ramos vão se anastomosar, certo? Então, quando eles se anastomosam, eles se unem, podem formar comunicações entre eles, certo? Para formar alguns plexos, etc. Então, ramos mamários laterais e mediais, percebam que eles basicamente vão possuir a mesma função, mas eles advêm de artérias diferentes. E por fim, na porção torácica da aorta, somente a porção torácica da aorta, vão emergir 9 ramos, e esses 9 ramos que vão emergir vão se chamar de intercostais posteriores. Percebam que ele está com um asterisco aqui, porque ele vai se anastomosar com os ramos intercostais anteriores da torácica interna. Então, olha só, os intercostais posteriores advêm da porção torácica da aorta. E os intercostais anteriores advêm de quem? Da torácica interna. Então, eu espero que esse esquema mais ou menos tenha localizado vocês. Pausa, começa, faça você mesmo no seu caderno. Eu acho que isso daí vai ser o ideal, tá? Então, bora lá agora para as imagens mesmo. Então, a irrigação arterial da mama, de forma escrita, é
através dos ramos mamários mediais da torácica interna. Não entendeu? Qualquer coisa volta. Eu estou colocando aqui, olha, torácica interna, ramo da subclávia. Qualquer coisa volta no vídeo. Os ramos mamários laterais da torácica lateral, que é um ramo da artéria axilar. O ramo peitoral da artéria tóraco-acromial, que também é um ramo da axilar. Os ramos mamários mediais das artérias intercostais anteriores. Eu falei que as intercostais anteriores elas também irrigariam, principalmente o segundo, o terceiro e o quarto, certo? E aqui os ramos mamários laterais das intercostais posteriores. Já que eu não vou gravar, eu tenho que falar aqui, tem uma coisa errada, gente, desculpa. As intercostais anteriores não é ramificação da porção torácica da aorta, certo? É da torácica interna. Então, por favor, memoriza. Isso daqui é da torácica interna, tá ok? Agora, as intercostais posteriores, sim, é da parte torácica da aorta, tá bom? Então, vamos para mostrando, né? Aqui eu estou mostrando a imagem para vocês da mama. E aí vamos seguindo. Então, primeiro vamos se localizar. Subclávia, percebam aqui, olha, tronco braquiocefálico, a carótida comum direita, subclávia. Aí você tem a subclávia, aí vamos começar. A partir da subclávia, você sabe que vai ter um ramo que vai emergir daqui, né, que vai irrigar a mama. Qual é? A torácica interna. E a torácica interna, ela vai ter os ramos intercostais anteriores, certo? Que vão irrigar a mama. E também os ramos mamários mediais. Entendam, é como se fossem os ramos mamários mediais mais superficiais e os intercostais anteriores mais profundos. Então, os intercostais eles irrigam a mama de uma forma mais profunda. Por que mais profunda? Se vocês perceberem aqui, olha, não tem, porque se fosse uma imagem de transparência dava para observar melhor. Vocês estão vendo aqui, olha, as intercostais. Essas daqui são as intercostais anteriores. Entendam, a partir desse ramo, ela vai emergir um ramo que vai irrigar os músculos peitorais. E como vai irrigar os músculos peitorais, também eu vou irrigar a porção mais profunda da mama. É como se fosse os ramos mamários mediais irrigassem a maior parte da mama, mas a região profunda é irrigada pelas ramificações das intercostais anteriores. Vamos continuando. Artéria axilar, agora, certo? Percebam, olha, é porção, margem inferior da primeira costela, que é mais ou menos aqui, daqui para cá é axilar. A gente também tem alguns livros que falam assim, abaixo da clavícula, você também pode mais ou menos essa associação, mas a oficial é a margem inferior da costela. Olha, tronco tóraco-acromial, não está aparecendo a ramificação dele, mas eu vou mostrar em uma outra imagem. O tóraco-acromial, olha o nome, tóraco-acromial, é porque ele vai lançar ramificações para qual? Quais são as ramificações dele? Ramificação para o acrômio, ramificação para o deltoide, para supraescapular, e vai ter uma que é um peitoral. E aí, essa ramificação vai irrigar essa região mais superior da mama. Vamos seguindo. Torácica lateral é uma ramificação da axilar. E aí a torácica lateral ela vai emergir os ramos mamários laterais. Então olha só, ramos mamários laterais advém da torácica lateral. Bruno, e esse daqui? Quem são esses ramos aqui que eu estou vendo que está irrigando também essa porção da mama? Pois então, esses daqui são os ramos mamários laterais que advêm dos intercostais posteriores, certo? Então, aqui advém dos são ramificações mamárias, certo? Dos intercostais posteriores. E eles são ramificações de quem? Da porção torácica da aorta. Os intercostais anteriores são ramificações de quem? Da torácica interna. Então, essa daqui é basicamente as principais artérias que irrigam a mama. Ramos mamários mediais, ramificações da torácica interna. Ramos mamários laterais, ramificação da torácica lateral. Intercostais anteriores, ramificação da torácica interna. E intercostais posteriores, que vão ser ramificações da porção torácica da aorta. Olha, só falando aqui para vocês, olha, a tóraco-acromial. Só vou falar disso daqui. Se vocês quiserem pausar o vídeo e estudar essa vascularização como um todo, fiquem à vontade. Mas, de uma forma geral, eu quero focar aqui só na tóraco-acromial, que é essa daqui, olha, percebam? E aí a tóraco-acromial, ela vai soltando as ramificações, olha. A ramificação acromial, a ramificação deltoide, tem outra que é a supraescapular, etc. E aí você tem essa ramificação que é a ramificação peitoral, que é o ramo peitoral, desculpa, que vai irrigar a região superior da mama.
Olha só como é as intercostais. Percebam. Nessa imagem, vamos secção transversal. Observem aí a aorta torácica, porção torácica da aorta. A partir da porção torácica da aorta, nós sabemos que nela vai ter ramificações, e a gente vai já comentar sobre elas. Então, ó, porção torácica da aorta e aqui a torácica interna. Olha, tá só um pouquinho dela aqui. Eu sempre estou mostrando essas duas porque essas duas são fundamentais. Basicamente, gente, se vocês entenderem, se vocês soubessem como é a irrigação da parede torácica, a vascularização da mama se torna muito mais fácil, porque isso daqui é basicamente a vascularização da parede torácica. Então, tudo advém de quem? De duas artérias, da porção torácica da aorta e da torácica interna. Da aorta torácica vai emergir a intercostal posterior. Então, a intercostal posterior, ela advém daqui, ela solta um ramo, que isso daqui é um ramo dorsal, vem seguindo aqui entre as costelas e vão soltando as suas ramificações. Aí ela solta esse ramo aqui que nós chamamos de ramo perfurante ou ramo cutâneo. E aí esse ramo cutâneo, olha, ele solta outras ramificações, tanto para posterior como para anterior. Mas advém aqui, olha, a artéria intercostal posterior. E vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Até que chega um determinado ponto que ela vai encontrar uma outra artéria que advém de quem? Da torácica interna. E como é o nome dessa intercostal, dessa artéria? Intercostal anterior. Então percebam que a intercostal posterior com a intercostal anterior, elas vão se comunicar, vão se anastomosar, certo? Só que a intercostal anterior advém da torácica interna e a intercostal posterior advém da porção torácica da aorta, certo? E aqui só colocando para vocês, olha, os ramos mamários mediais e laterais, certo? Os ramos mamários mediais, esses ramos mamários mediais são os ramos mamários mediais que advêm da torácica interna e os ramos mamários laterais que advêm da intercostal posterior, certo? Então vamos lá. Aqui uma outra imagem, aí essa outra imagem é basicamente para vocês se localizarem, porque agora não tem músculo nenhum, e aí tem mais algumas ramificações dessas artérias. Mas o que eu quero focar basicamente, gente, com vocês é em cima dessas imagens, tá bom? Em cima dessa imagem, essa imagem é a mais fundamental para vocês entenderem como é essa disposição da intercostal posterior, da intercostal anterior, da posterior com anterior. Olha, eu falei para vocês que tinha um ramo que tinha um pouquinho de associação, né? O que acontece? Olha só. No tronco costo cervical, o costo cervical ele vai ter duas ramificações. A cervical profunda, que é essa, esquece, e a intercostal suprema. Por que chamada de intercostal suprema? É porque ela vai dar origem a duas artérias intercostais posteriores, certo? Essas duas artérias intercostais posteriores são essas, ó. Tronco costo cervical, artéria intercostal suprema. Aí a intercostal suprema, a primeira que vai emergir vai ser a intercostal posterior 1, a primeira artéria intercostal posterior, só que ela não irriga a mama. Só quem vai irrigar a mama vai ser a segunda intercostal posterior, somente ela. Então, é por isso que eu estou falando para vocês que o tronco costo cervical também irriga a mama, só que de uma forma bem menor, menos significante em relação aos outros ramos já comentados. Então, olha, só colocando para vocês aqui, olha, só a distribuição, porque é chamada intercostal, gente, é porque são as artérias que ficam entre as costelas, perfeito? E olha só como é que fica essa associação. Tanto a veia como a artéria como o nervo intercostal, eles sempre caminham aqui, olha, na margem inferior da costela. Então, margem inferior da costela. Então, em cada margem inferior da costela, você vai continuar, você vai conseguir observar tanto a veia como a artéria como o nervo. Percebam, de novo, mais uma vez, as intercostais posteriores advindo aqui da porção torácica da aorta, certo? E as intercostais anteriores advindo de quem? Da torácica interna, perfeito? Aí, mais uma vez, aqui só as associações em relação aos músculos. Percebam que eles vão ficar entre dois músculos, que é o intercostal interno e o intercostal íntimo, certo? São dois músculos intercostais, é entre eles que irá ser o trajeto
de todas essas estruturas vasculonervosas. Drenagem venosa da mama. Agora é um pouquinho diferente, mas é mais fácil, eu considero mais fácil. Então, de uma forma geral, a drenagem venosa da mama se faz principalmente para a veia axilar, por meio das artérias torácicas laterais, mas alguma drenagem para a veia torácica interna. Então, a principal artéria que drena a mama é a torácica lateral, certo? Então, mas vamos lá, a gente vai seguir, a gente vai conseguir observar. Eu só vou aproveitar essa imagem, certo? Porque essa imagem aqui é como se fosse aquela outra, o esquemazinho que eu coloquei, certo? Só que você já sabe mais ou menos como funciona. Eu só vou utilizar como base a porção mais central da drenagem venosa. Lembra, o coração ele ficaria bem logo aqui embaixo. E o deságue do sangue no coração é realizado pela veia cava superior e inferior. No caso, como eu estou falando de mama, seria a veia cava superior, certo? Então, veia cava superior, aí ela vai se dividir em dois ramos aqui, olha. Eu sei que eu estou falando o inverso, o correto é eu falar o contrário, mas eu vou utilizar primeiro dessa forma porque eu sei que normalmente, de acordo com a minha experiência, é melhor falar dessa forma, certo? Mas vamos lá, olha, veia cava superior, aí ela vai se dividir aqui, olha, em duas veias braquiocefálicas, certo? Então, a veia cava superior é a união das duas veias braquiocefálicas, direita e esquerda. E cada veia braquiocefálica vai ser a união da jugular interna de um lado com a subclávia do mesmo lado, certo? Então, veia jugular interna com a veia subclávia de mesmo lado se unem, formam a braquiocefálica. A braquiocefálica se junta com a braquiocefálica contralateral e forma a veia cava superior. Então vamos lá, vamos falar sobre as artérias. Agora eu vou falar realmente o trajeto de drenagem. Então a mama ela vai ser drenada basicamente por um plexo venoso mamário ou de Haller, né? Esse daí é um epônimo dele. Normalmente o pessoal sempre chama, esse daqui o pessoal sempre chama de plexo venoso mamário. Então são essas ramificações menores que vocês observam, certo? Se vocês lembrarem, a maioria dos órgãos sempre começam de um plexo venoso, por exemplo, a próstata, plexo prostático. Você pega a bexiga, plexo vesical, normalmente é assim, certo? E aí, esse plexo venoso mamário, ele vai drenar para duas veias, ou as mediais ou as laterais, certo? Então, você tem as veias mamárias laterais e as veias mamárias mediais. As veias mamárias mediais vão drenar para quem? Para a veia torácica interna, certo? E vamos seguir, olha, veias mamárias mediais são essas daqui, certo? Elas vão drenar para quem? Para a torácica interna. Então percebam que o sangue agora ele vai seguindo aqui a torácica interna, vai desaguar em quem? Veia braquiocefálica, certo? Então a torácica interna ela deságua aqui, olha, certo? Na veia braquiocefálica. As veias mamárias laterais elas vão desaguar em quem? Na torácica lateral, na veia torácica lateral. E a veia torácica lateral vai desaguar em quem? Na veia axilar. Então, mais ou menos, vocês já estão mais ou menos associando. Ah, Bruno, a veia axilar vai ser aquele mesmo papo lá da artéria? Sim. Depois, quando ela passa na margem inferior da primeira costela, vai se transformar em veia subclávia, certo? Esse pontinho era para estar um pouquinho mais para o lado, certo? Essa seta. E aí, na veia subclávia, depois vai se unir com a veia jugular interna e aí vai formar a veia braquiocefálica. A veia braquiocefálica se junta com a outra contralateral e forma a veia cava superior e o sangue que estava na mama retorna para o coração. Beleza? Então, basicamente, é assim que acontece a drenagem venosa da mama, certo? Só coloquei aqui, olha, veia braquiocefálica, tá bom? E aí, pessoal, peço para vocês, se vocês estão seguindo direto, relaxa, calma, fica tranquilo e depois você retorna porque nós falaremos de uma parte importantíssima da aula que vai ser de drenagem linfática da mama. Eu peço para vocês que venham felizes para esse momento porque é um momento muito importante, beleza? Então, até a próxima.